Olá, irmãos, boa tarde, a paz do Senhor. É um prazer novamente estarmos juntos no nosso culto, que quero até pedir desculpa a todos, porque não está ao vivo, nós estamos gravando. Vocês sabem como as coisas acontecem, né? Às vezes nos falta um pouquinho de técnica, mas nós estamos aqui nos esforçando, porque entendemos que nós precisamos trazer uma mensagem nesse dia tão especial para todos nós, que é o dia que nós sempre separamos para estarmos lá no templo, cultuando juntos ao Senhor nosso Deus, né? E esses momentos são muito bons porque nos alimentam, porque esse culto, embora assim dessa forma, né, via internet e tal, alimenta muitos irmãos que hoje estão em casa participando com a gente dessa reunião maravilhosa, não é? Então nos desculpe por esse embaraço, mas Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos começar esse culto fazendo uma oração, e logo em seguida eu vou pedir a Raquel que leia um texto da palavra do Senhor, que está no livro dos Salmos. Ela vai fazer a leitura já já. Então convido a todos que parem esse momento aí, né, para que juntos nós possamos cultuar ao Senhor. Tá bom, queridos? Senhor Jesus, nós nessa hora te louvamos, porque apesar de todas as nossas dificuldades, nós estamos aqui na tua presença, e o nosso desejo, Senhor, é apresentar a ti um culto. Ó Deus, na nossa simplicidade, queremos te oferecer o melhor que nós temos, o nosso coração. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, a vida dos teus servos que estão do outro lado, assistindo essa programação, participando, adorando, louvando, glorificando e bendizendo o teu nome, Senhor. Somos dependentes de ti e nós precisamos ouvir a tua voz nessa noite. Fala-nos, ó Deus, ao coração aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós pensamos que precisamos, mas aquilo que o Senhor sabe que necessitamos delas. Fala-nos nesta noite, Senhor. Nós somos teus servos. Ó Deus, consola-nos, conforta-nos, nos edifica através desta tua bendita palavra. Oramos, ó Deus, por esse país, por tantas pessoas, Senhor, que estão desorientadas, precisando de uma direção, precisando do conforto do Senhor. Esses dias são dias difíceis, dias de trevas, dias, Senhor, em que nós precisamos olhar com mais carinho para as coisas do Senhor. E o mundo está sendo despertado. Muitas pessoas estão sendo despertadas para olharem para ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai de amor, muito obrigado. Nós assim oramos, ó Deus, agradecidos, na certeza de que o Senhor tem nos ouvido, que o Senhor tem escutado o clamor dos teus filhos. É no nome de Jesus, este nome maravilhoso do Senhor, que nós oramos. Amém e amém. Raquel. A paz do Senhor para os irmãos. Estou muito feliz de poder também compartilhar com vocês de uma palavra do Senhor nesta noite, que está no livro de Salmos, capítulo 42, muito conhecido nosso, porque até mesmo eu fiquei pensando no desejo do meu coração, no anseio, né, por estar na presença de Deus, por estar no templo. E é tão interessante que muitas das vezes a gente não dá tanto interesse por estar no templo, mas o templo é um lugar importante também para nós. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzida a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus.
A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra de Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao ruir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluias. Por esta palavra maravilhosa do Senhor. E que hoje, né, é tão atual, está tão atualizada para nós. Nós ansiamos por esta presença maravilhosa do Senhor. Nós ansiamos estarmos juntos. E neste momento não podemos, como igreja, estarmos juntos fisicamente. Mas estamos juntos em oração, estamos juntos no propósito, e o nosso propósito é adorar o nome do Senhor. Por isso, aonde você estiver neste momento, você possa adorar o nome do Senhor, sentir esta presença maravilhosa deste Deus, porque Ele está presente conosco todos os dias da nossa vida, porque é promessa do nosso Pai. E nós vamos louvar o Senhor com um cântico, adorando o Senhor nesta hora, porque a Ele a honra, a glória e todo o louvor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e se mostrarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão, Todas as nações virão
Graças a Deus. Glórias Eu a me lembrei, cantando esse louvor, daquele texto de Filipenses, né, quando diz a Bíblia que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pessoas que estão nos céus, na terra e embaixo da terra hão de se curvar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso e reconhecer que Ele é o único Senhor das nossas vidas. Mas muitas vezes o homem se esquece disso pelo poder efêmero que ele tem. Mas nós temos o privilégio de reconhecer a Jesus em todos os nossos caminhos e dizer ao mundo que Ele é o Senhor, não há outro. E é diante dele que nós nos curvamos e adoramos para a glória do Teu nome. Nós gostaríamos de passar aqui algumas informações importantes para os irmãos, né? O templo continua fechado até segunda ordem, mas nós vamos servindo e cultuando ao Senhor nesse tempo, em casa. Quero sugerir que os irmãos façam os cultos domésticos, né? Não precisa nem convidar outras famílias, porque nós estamos numa espécie de quarentena, mas que os irmãos em casa tomem essa iniciativa de cultuarem a Deus, de juntar a família, de orar, de ler a palavra, de cantar alguns louvores para a glória do nome de Jesus. Outra coisa, há muitas pessoas que estão necessitando das nossas orações, pessoas que estão enfermas, pessoas deprimidas por causa dos problemas decorrentes dessa pandemia. Então nós devemos orar, não nos lembrarmos apenas de nós, nem dos nossos problemas, mas lembrarmos-nos daquelas pessoas, vizinhos, parentes, irmãos, amigos, que você sabe que está passando por algum tipo de dificuldade, né? Ou física, ou material, ou emocional. Essa eu acho que é uma das principais. E orar por ela. Deus certamente vai ouvir, vai escutar, porque Deus é misericordioso e Deus ouve. Ainda mais quando você ora, não por uma coisa pessoal, particular, mas esse sentimento altruísta, né, de orar pelo outro, de abençoar outra pessoa. Deus tem ouvido a oração dos seus filhos. Diz a Bíblia lá em Tiago que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós cremos nessa palavra, nesta promessa de Deus para nós. Uma outra coisa aqui, gente, muito importante, é com relação às ofertas e os dízimos, que a igreja precisa continuar, né? Alguma coisa mudou, mas nós precisamos continuar, temos alguns compromissos a saldar, a cumprir, e nós precisamos da sua cooperação. Eu quero passar aqui a conta bancária no Banco Bradesco, agência 3403, dígito 7, e a conta corrente é 26009-6. Vou repetir, agência 3403, dígito 7, e a conta corrente 26009-6. Tá bom, querido? Ou então, pessoalmente, na igreja, durante a semana, o nosso irmão diácono Marcelo, ele está recebendo. Se você desejar fazer desse jeito, não puder ir ao banco, você pode deixar o seu dízimo lá, porque nós temos alguns compromissos, e o principal deles agora é quitarmos as nossas cadeiras, né, que foram adquiridas, e precisamos saldar esta dívida. Tá bom? Nós contamos com você, Deus conta contigo, porque esse projeto não é um projeto pessoal de ninguém, mas é algo de Deus para nós. Deus nos abençoou com a reforma da igreja e nós agora precisamos honrar esse compromisso. Você também pode falar conosco pelo WhatsApp, o meu, pastor Almir, 992775810, do pastor Alex Cordeiro, 974030945, e o do pastor Caio, 988172723. Amém, queridos? Nós gostaríamos de passar o endereço da igreja, que em algum momento nós vamos poder nos reunir novamente, né?
E aí você já fique sabendo, você que está nos assistindo, Rua Doutor João Barcelos, 160, Itamaraty, Petrópolis. Tá bom? Rua Doutor João Barcelos, 160, no Itamaraty. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração, e eu quero convidá-los a acompanhar a leitura comigo aqui no livro de 1 Samuel capítulo 3. É muito conhecido esse texto, mas eu tenho uma abordagem que eu queria compartilhar com todos. Fala do chamado de Samuel. Capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz assim: O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor, e ali esteve chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: Fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor, olha o que diz o versículo 11: Vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Podemos orar? Gostaria que nós orássemos pela ministração da palavra, para que ela encontre lugar no seu coração, como encontrou lugar no meu, e Deus tem nos despertado através dessa palavra que nós temos lido. Senhor Jesus, nós nos colocamos em Tuas mãos nesta hora, Senhor. Somos Teus e nós precisamos da Tua direção e ouvir a Tua voz. Fala-nos, Senhor, de uma maneira profunda ao coração dos nossos irmãos, ao coração daqueles que nos assistem pelo YouTube. Conceda-nos, ó Deus, a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Será que nós podemos compartilhar juntos aquilo que Deus tem falado conosco nesses últimos dias? Eu gosto muito dessa palavra, do chamado de Samuel. Samuel, ele foi um profeta muito importante. Aliás, ele no Antigo Testamento representa a categoria dos profetas, não é? E ele foi chamado ainda menino, quem sabe adolescente. Quando ele foi desmamado, ele foi levado por sua mãe Ana para ser criado dentro do templo, e o sacerdote Eli foi quem o criou ali. E quando ele chegou a uma idade como essa, de adolescente ou pré-adolescente, ele ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Mas ele não a identifica.
Diz o texto que ele ainda não conhecia o Senhor. E quando ele ouviu a voz do Senhor lhe chamando, ele correu até o sacerdote e lhe disse: me chamaste? Disse: não, volta a deitar. Isso aconteceu por 3 vezes. O sacerdote Eli, já experiente, entendeu que era o Senhor que queria falar com o menino. Olha que coisa interessante. E lhe disse: olha, da próxima vez que te chamar, você responda e diga: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo escuta, o teu servo ouve. E ele voltou para a cama e o Senhor novamente falou com ele. E ele respondeu como Eli lhe havia recomendado: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o que o Senhor falou com o menino? O que o Senhor falou com Samuel foi alguma coisa assim realmente poderosa. Uma frase que sempre me chamou a atenção, e eu acho que nesses últimos dias, muito mais ainda, quando Deus revela para aquele menino, vou dizer assim, recém-convertido, foi naquele momento que ele teve o seu primeiro encontro com Deus, e Deus lhe faz uma revelação bombástica, que ia mudar tudo. Uma revolução tão profunda, que ia colocar Israel de cabeça para baixo, ia mudar muita coisa. E Deus usa essa expressão dizendo: vê, vou fazer uma coisa em Israel, e quem ouvir isto vai lhe tinir em ambos os ouvidos, né? Vou ler aqui textualmente. Vê, Deus está dizendo com o menino: vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Ou seja, o que Deus ia fazer ia ser algo assim tão diferente que ia ser quase que inacreditável. As pessoas iam ficar assim, perplexas, vendo tudo que Deus ia fazer. E o que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez com Israel? Porque Deus disse: vou fazer uma coisa. E sabe o que Deus fez? Deus estava disciplinando a casa de Eli. Eli representava a classe sacerdotal. Eli era o sumo sacerdote naquele tempo. E a punição sobre Israel veio por causa dos pecados de Eli. Quais foram os pecados de Eli? Não era exatamente pelo pecado, mas por ser condescendente com o pecado. Ele via os seus filhos fazendo coisas execráveis, abomináveis, e ele não tinha coragem de repreendê-los. Ele não tinha coragem de tomar uma posição. Tomar uma posição firme é algo que requer coragem e gera também impopularidade, gera insatisfação no coração de muitas pessoas. Mas o homem de Deus, o profeta de Deus, ele tem que estar pronto, como diz aqui: vou julgar a casa de Eli, porque ele via os seus filhos fazendo coisas execráveis, coisas que eu já lhe havia advertido e ele nunca tomou uma providência. E próximo daqueles dias, estava havendo um conflito entre Israel e os filisteus. Olha, o povo foi para a guerra, foi derrotado, o povo de Israel. E aí alguém disse assim: é porque a arca não está com a gente. Aí alguém disse: leva a arca. Eli falou: leva, mas tome cuidado, essa arca é a arca de Deus, leva essa arca. E ele foi com a arca. Mas não teve jeito, né? Deus permitiu que os filisteus arrasassem a Israel naquele dia. Os filhos de Eli naquele dia foram mortos e a arca fora roubada. E os homens que trouxeram a notícia para Eli já era um homem velho, cansado, seus olhos já estavam escurecidos por causa da idade. Diz a palavra de Deus que ele nem se importou quando disseram que seus filhos morreram, mas a preocupação dele era com a arca, porque a arca era o bem mais precioso que Israel tinha. A arca representava a presença de Deus. Naquele culto judaico, ela era a peça mais importante, que ficava lá no interior do templo.
dentro do templo tinha um lugar reservado chamado Santo dos Santos. Essa arca ficava lá. E era uma coisa gloriosa. Pois ela foi roubada. Quando disseram isso, seus filhos foram mortos e a arca de Deus foi roubada, foi levada pelos filisteus. E ele levou um susto tão grande, ficou tão decepcionado com aquilo, que ele, sentado numa cadeira, ele caiu para trás e diz a Bíblia que quebrou o pescoço e morreu. Não é? Depois de tudo aquilo ter acontecido, né, muita coisa mudou em Israel, muita coisa mudou. Mudou o sacerdote, mudou o modo como as pessoas viam as coisas. Eles tiveram e foram levados a ter uma experiência com Deus. E eu acredito que houve também no meio daquele povo um reavivamento. E uma das implicações para tudo isso ter acontecido, a gente vê logo nos versículos primeiro, que diz aqui na palavra de Deus, que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes, ou seja, havia um silêncio de Deus, por causa do pecado. Eles viviam de um jeito, de uma maneira que eles consideravam certo. Eles viviam de uma forma que eles diziam, está tudo bem, está tudo perfeito, mas a Bíblia fala que a palavra de Deus era rara e não havia mais uma manifestação de Deus, revelação de Deus. Esse texto aqui, irmãos, tem nos levado a pensar sobre todos os momentos, esses momentos atuais, que eu e você estamos passando. Tem muitas pessoas alvoroçadas, tem muitas pessoas preocupadas, tem muitas pessoas sem saber como fazer, tem muitas pessoas assim. Alguém estava dizendo que muitas pessoas vão suicidar, muitas pessoas vão perder o emprego, as coisas vão mudar a partir dessa coisa. Porque no texto diz, e Deus diz que vou fazer um negócio, vou fazer uma coisa. Eu acredito que o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, está acontecendo com a permissão de Deus. Acontece com a permissão de Deus, porque nada que acontece neste mundo acontece fora dos propósitos de Deus. Mas a igreja, os servos do Senhor, os crentes em Jesus, eles não precisam se angustiar, porque o Senhor há de cuidar de todas as coisas, não vai faltar comida na mesa. Deus não vai deixar os seus filhos padecerem nenhuma necessidade. Deus há de nos suprir no básico. Mas Deus está fazendo uma coisa que vai mudar a forma como as pessoas olham, vai mudar a forma da igreja operar, atuar. Eu particularmente acredito que a igreja não vai, quando ela voltar, não vai voltar mais a mesma igreja. Aliás, eu acredito que nós, líderes, precisamos estar preparados para o novo de Deus, não é? Ou será que nós estávamos dizendo assim, está havendo um grande avivamento no Brasil? Você imagina mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil? Quer dizer, um número muito grande. Alguém estava fazendo uma previsão dizendo assim, daqui a uns 10 anos nós seremos maioria no Brasil. Amém. Mas qual é realmente o legado positivo que isso deixa? Eu estava ouvindo uma vez uma pregação do bispo Jami, e o bispo Jami estava dando uma palavra para os pastores, se não me engano, e ele dizia, isso é uma verificação, com muita propriedade, ele disse, nunca mais vimos alguém cair endemoniado na igreja. Antigamente isso era tão comum. Não é que nós queiramos isso, mas é uma verificação. E ele dizia na sua palavra, será que eles voltaram tudo para o inferno? Será que estão amarrados? Será que para onde eles foram? Ou será que a igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a uma denominação, não. Eu estou falando a uma instituição. Igreja de Jesus, é a instituição que eu digo, um organismo vivo, não uma denominação. Onde está esse poder dos 40 milhões de evangélicos que somos? Não é? Então,
assim como nos dias de Samuel, as visões e revelações eram raras, antigamente se ouvia profecias dentro da igreja, a manifestação dos dons espirituais dentro da igreja. Isso está cada vez mais raro, não é? Então, eu acho que tudo isso está do jeito que está porque a igreja, de alguma maneira, perdeu o foco, perdeu aquela visão. Eu estava assistindo uma palestra pela internet do pastor Josué Campanha, e ele estava falando sobre essa perspectiva de mudança. Acontecem coisas na nossa vida pessoal que vai nos obrigar a uma mudança. Eu acredito que o Brasil e a igreja brasileira também está passando por um processo de mudança. Essas coisas que acontecem independentemente de nós, você veja que não é só o Brasil, é o mundo todo, está nos obrigando a repensarmos sobre a maneira, a forma, as nossas prioridades, ou a prioridade principal da igreja, porque nós temos que admitir que de uma maneira ou de outra nós perdemos um pouco esse foco. Eu digo como igreja de Jesus. Jesus nos mandou fazer discípulos, Jesus nos mandou ganhar almas, e nós criamos muitas outras coisas. Nós deixamos muitas vezes a coisa assim meia pesada, carregada, fazemos tantas coisas como uma só é necessária e importante. É a prioridade, que é fazermos discípulos. Estamos envolvidos, né, como Marta estava envolvido com tantas coisas, e Deus estava dizendo, uma só coisa te é necessária. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. Maria escolheu servir a Deus. Maria escolheu ficar aos pés de Jesus. Maria escolheu simplesmente adorar a Deus, não é? Então, a última pandemia que nós tivemos, ou que se tem consciência aí, é de que 100 anos atrás houve uma pandemia. Então, hoje, 100 anos depois, nós estamos passando por essa pandemia no mundo todo. E eu acredito que Deus está, de alguma maneira, querendo nos tirar do lugar, da nossa zona de conforto, para reavaliarmos o que fazemos e a forma como nós fazemos. Olha lá na igreja primitiva, quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, o que o Senhor mandou que os discípulos fizessem? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí então vocês me serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas os discípulos, até aquele instante, eles imaginavam que o cristianismo era alguma coisa assim, pessoal deles, era uma religião nacional, era uma coisa dos judeus. Mas Deus estava querendo dizer para aqueles discípulos que o evangelho que ele estava propondo não era para um ou para outro, para um povo só, era algo universal. Foi preciso um vírus naquela época que desbaratasse todo mundo. O vírus lá chamava-se perseguição. A perseguição que houve com a morte de Estevão, não é? Fez com que os discípulos, excetuando os apóstolos, que esses sim ficaram em Jerusalém, mas os demais saíram por aquelas regiões, levando a palavra de Deus por onde eles passavam. Olha Atos 8. Eles chegaram em Samaria, imaginem, Samaria era um lugar vou chamar dos inimigos do povo israelita, que eles não se davam, não é? Mas o evangelho floresceu ali, não só ali, mas a palavra de Deus que saiu de Jerusalém, aquela chama que saiu de Jerusalém com aquele vírus lá, ó, chamado perseguição, ele saiu por toda a Europa, Ásia, Etiópia. A palavra de Deus foi levada assim como vento, um grande catavento que sopra aquela semente e ela por onde vai, cai, ela germina. A igreja de Jesus, e quando eu falo igreja, eu estou falando de alguma coisa assim muito pessoal, minha e sua. Porque essa necessidade de revermos as nossas prioridades, os nossos valores, os nossos conceitos, o que de fato realmente é importante. Tudo isso só está sendo possível hoje
por causa dessa praga que está espalhada pelo mundo. Nós estamos revendo. Quando eu falo de mudança, por exemplo, hoje está todo mundo transmitindo o culto pela internet. Eu nunca tinha feito isso. Nós temos que reaprender, eu estou reaprendendo. Nós temos que reaprender esse relacionamento. Estávamos tão habituados a um ritmo, aquilo ali. Veja, eu só estou dando um exemplo de uma coisinha só que já mudou na minha vida. Hoje está todo mundo virando YouTube. Todo mundo hoje está gravando seus cultos. As coisas estão mudando, mas não é só isso que Deus quer mudar. Deus quer mudar a forma como enxergamos as nossas perspectivas sobre nós mesmos e a igreja que nós apacentamos. Você, meu irmão, que Jesus lhe chamou para servi-lo, também eu acho que é hora de rever a forma. Hoje todos estamos trancados em casa. Hoje estamos numa espécie de quarentena compulsória, né, obrigatória. Nós temos que parar, não é, e ver o que o Senhor Jesus quer, o que eu preciso fazer no meu relacionamento com Deus, como eu posso fazer para mudar, para melhorar esse avivamento pelo qual nós estamos orando já há muito tempo. Quem sabe não vem agora. Eu acho que esse momento que nós estamos passando é como um bonde que para na estação e nós não podemos perder. Esse momento nosso aqui no Brasil, quero me referir pelo menos a nós, este é um momento em que nós precisamos refletir e não perdemos a oportunidade de aceitarmos o novo, de aceitarmos a mudança, aquilo que Deus, não é você mesmo, não é o pastor mesmo, mas nós precisamos orar a Deus, precisamos orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Como eu posso te servir melhor com a minha vida? Porque nós nos tornamos muitas vezes religiosos demais, não é? Quando a gente fala, essa religiosidade toda, ela mata, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus não quer essa religiosidade morta, Ele quer uma vida realmente que pulsa na presença de Deus, uma vida de inteiro temor, uma vida de serviço, um frescor novo. Porque aquele tempo que Eli vivia era um momento já diante de Deus que estava morto, já não servia para mais nada. O povo estava no pecado, o povo pecava achando que estava tudo tranquilo, estava tudo bem, que Deus não ia se importar, como se Deus não visse as coisas que eles estavam fazendo, não é? E junto com aquilo, o culto deles. Eles tinham culto, mas eles tinham uma vida reprovável. Eles tinham culto e eles tinham uma vida que não agradavam a Deus. E olha, que hoje nós estamos sendo obrigados a parar. Já que nós não paramos, Deus nos para. E nesse momento de intervalo, eu queria te dizer que Deus está trabalhando conosco. Deus está trabalhando na nossa vida. A igreja pode estar lá, o templo de portas fechadas, mas Deus não parou de trabalhar. Deus está agindo, Deus está trabalhando com a tua vida. Deus está permitindo isso com você e comigo. E olha, não se preocupe, eu vou me infectar, eu vou morrer. Essa é a última coisa que você deve se preocupar. Você deve ter suas preocupações, sim, no sentido de fazer a sua parte. O resto, descansa em Deus, tá? Descansa do Senhor, porque servo de Deus, qualquer pessoa, ninguém vai fora da época. Eu já disse isso aqui no programa passado, ninguém aqui se preocupa, eu vou morrer. A sua vida está nas mãos de Deus, tá? A minha vida está nas mãos do Senhor. Então não fique angustiado, nem preocupado, nem temeroso, nem deprimido por causa dessas situações, porque não é por aí. Descansa, porque você tem um Deus todo-poderoso, tá? Que tem a sua vida nas tuas mãos. Deus não vai deixar que um cabelo caia da sua cabeça. A preocupação é outra. A preocupação é se Deus me parou. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Primeiro, Deus está trabalhando comigo. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando em nós.
Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando conosco. E há um texto maravilhoso lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz: aquele que em vós começou a boa obra, certamente a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, encare essa mudança obrigatória como uma oportunidade. Encare essa parada como uma parada estratégica de Deus para você parar e rever a sua vida, rever a forma, rever as coisas que você faz ou deixou de fazer. É uma oportunidade de Deus para nós. Amém? Eu acredito que quando tudo voltar ao normal, nós vamos voltar um pouco diferente. Que nós possamos pensar um pouco sobre isso, abrirmos o coração e dizermos para Deus: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer mudar em mim? O que o Senhor quer fazer ainda comigo? E Deus vai te falar. Tá bom, querido? Deus vai te mostrar. E que Deus nos dê graça e sabedoria a nós, líderes, pastores, para entendermos o novo de Deus e para fazermos um pouco diferente. Tá bom? Porque Deus tem algo novo para fazer. Deus tem um frescor novo para fazer, para dar. Mas nós precisamos entender e não perdermos o bonde dessa história aí. O bonde está na estação, estamos parados, não vamos perder essa oportunidade de entender o novo de Deus, de entender aquilo que Deus quer fazer conosco, como fez lá, né? Renovou de uma maneira assim extraordinária. Permitiu que o povo perdesse a arca, permitiu que muitos morressem na batalha, permitiu que até mesmo a família de Eli sofresse aquela perda, a morte dos filhos, Ofni e Finéias, até o sumo sacerdote, mas depois Deus fez com que a arca, né, fosse devolvida, veio um reavivamento. Deus quer trazer, depois de todo esse vendaval, um reavivamento. Vamos ser melhor crentes, vamos sair melhores desta tribulação, vamos amadurecer um pouco mais. Tá bom, queridos? Essa é a minha palavra nesse domingo. Mais uma vez, desculpe-nos aqui porque não conseguimos transmitir ao vivo, mas está aí o programa e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Algumas pessoas nos pediram assim oração. Você sabe, uma das coisas muito recorrentes é depressão. Tem muitas pessoas na vida estão deprimidas, angustiadas, atribuladas por causa dos problemas que a vida tem trazido. Descansa no Senhor. Nós vamos orar. E a única coisa que você tem que fazer, meu querido, é buscar a Deus. Tá bom? Quando o templo for aberto, você vai poder frequentar novamente os cultos. Mas olha, você pode cultuar a Deus aí na sua casa, nesse período que a gente está vivendo. Você pode ler a palavra, você pode orar, você pode junto com a sua família cultuar o Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar os nossos irmãos que estão do outro lado dessa tela e que nos ouvem e junto conosco dizem amém a esta oração e a este clamor. Há muitos, Senhor, que estão espiritualmente abatidos, emocionalmente enfermos, há muitos que estão entristecidos, tem muitas pessoas que não sabem como fazer para sustentar a família porque o desemprego está batendo a porta. Senhor, Tu nunca desamparou um filho Teu. Senhor, nunca desamparou aqueles que Te servem. Nós queremos abençoar os nossos queridos. Abre-nos uma porta. Abre, Senhor, uma grande porta na vida dos Teus servos. Nós os colocamos agora diante de Ti. Nós os entregamos agora nas Tuas mãos. Que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso seja a marca na vida dos Teus amados, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por eles. E já Te agradecemos pela resposta. Amém e amém. Então eu quero agradecer mais ou menos a tua participação.
Terça-feira nós temos também o culto de oração, vamos postar aqui no YouTube. E quinta-feira o culto, tá bom? Você pode participar. E novamente domingo, se Deus permitir, estaremos aqui nesse culto aqui pela internet. Tá bom, queridos? Receba a graça, a bênção do Senhor Deus. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido Pai, e as doces e santas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos os irmãos e com a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.